Momento mais que glorioso e oportuno nós temos em nossa vida, em nossa caminhada, para refletirmos na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ministério e no cumprimento de suas promessas. E principalmente no que Jesus veio trazer a nós aqui nesta terra, desde quando aceitamos o seu Evangelho, que contém a sua doutrina, que contém a sua disciplina, moralizando-nos para que possamos, amados irmãos e irmãs, viver santamente aqui nesta terra. Mensagem do Natal é uma mensagem, amados, que ela nos prepara para um novo dia, para uma nova era, para um novo despertar de nós mesmos com o nosso eu, trazendo-nos uma reflexão do valor que tem o nosso Senhor Jesus Cristo, dispondo o seu tempo, dando-se em sacrifício, deixando a sua glória eterna para vir a esta terra e exercer o seu ministério no corpo carnal. O valor que tem, amados irmãos, o seu conhecimento ter chegado ao nosso coração, o valor que tem nós sabermos, ó amados, que o nosso divino Mestre Jesus não só prometeu, como ele cumpriu com a sua palavra. E hoje aqui estamos sendo as fiéis testemunhas do poder que sobre nós está. Hoje somos a semelhança da Santa Avó Rosa, a fiel testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, que herdou dele o seu poder, as suas virtudes, a sua autoridade, e como ele mesmo revelou-se à direção da igreja na época, dizendo que a cruz que ele carregou era de madeira, mas que da sua serva foi uma cruz de ferro. E nós, amados, somos em tudo a semelhança da Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta, irmão Aldo. Jesus também, quando esteve nesta terra, irmãos, ele disse as seguintes palavras: o servo jamais será superior que ao seu senhor, mas na questão das qualidades é em tudo semelhante. Ou seja, amados irmãos, nosso divino Mestre Jesus, com estas palavras, disse que é possível sermos em tudo semelhante a ele, nas qualidades do Espírito, nas virtudes do bem, do amor, da paz, da união, da pacificação, para que através da sua igreja ele possa mostrar ao mundo a sua segunda vinda, para que através da sua igreja ele conceda a tantos quantos vierem a crer no seu Evangelho, na sua mensagem, irão ser santificados, irão viver em paz, irão viver em harmonias, irão viver unidos, irão gozar de paz, saúde e principalmente da vida no Espírito, não sofrendo, amados irmãos, a corrupção mundana que vemos nos dias atuais. Portanto, amados irmãos, o Natal de Jesus significa paz, amor e união para os fiéis filhos de Deus. Estimados irmãos apostólicos, a vinda de Jesus a este mundo significa que o reino de Deus está entre nós, como ele mesmo afirmou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas também significa a oportunidade de religação do ser humano arrependido com Deus, desde que aceitasse a Jesus e o seu Evangelho e vivesse obediente aos seus ensinamentos, perseverante no caminho do reino dos céus, crendo com toda sinceridade. É natural e importante que todos se alegrem e festejem a data de 25 de dezembro, dia natalício de Jesus, pois é um fato muito forte e marcante que envolveu o poder celestial com muita intensidade e que continua a ecoar nos corações da maioria desta humanidade como um chamado dos céus. Porém, a grande esperança de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, é que haja arrependimento e regeneração da criatura humilde e sincera que aceita o seu Salvador. Que sejam participantes do reino dos céus e do caminho que ele nos deu nesta terra, esta Igreja Apostólica, crendo no Consolador e no Santo Pastor, sendo praticantes do amor, da paz, do perdão, da união e da perseverança na verdadeira doutrina, que são os ensinos e obras do Divino Mestre Jesus. É muito claro que Jesus é o Filho de Deus,
pelas suas obras maravilhosas e pela confirmação que Ele mesmo nos deixou ao dizer: quem vê a mim, vê ao Pai, por causa das mesmas obras. E na época ele disse ainda mais: crede, pelo menos por causa das obras que são as mesmas do Pai. Portanto, o reino dos céus estava entre os homens para salvar e libertar os que o aceitassem. Porém, quando Jesus voltou aos céus, após sua gloriosa ressurreição, ele prometeu que voltaria e enviaria o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não vê, mas vós o conheceis pelas obras, e porque ele habita em vós. E isto se cumpriu em nossos dias, na pessoa da Santa Vorrosa, serva fiel e consagrada, que recebeu este maravilhoso galardão, e também do último profeta, Santo Irmão Aldo, preparado por Jesus e pela Santa Vorrosa para ser o continuador de sua obra nesta terra e preparar esta Santa Igreja Apostólica. Estes servos receberam como herança de Jesus e do Pai todo o poder nos céus e na terra. Foram merecedores porque praticaram as mesmas obras de Jesus e do Pai. Nós, apostólicos da Santa Vorrosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, temos grandes responsabilidades diante de Deus, de Jesus e deste mundo, pois presenciamos, enquanto viveram entre nós, as obras destes servos, representando a pessoa de Jesus e do Pai. Por isso, precisamos anunciá-los como uma nova esperança de Deus e da vinda de Jesus a este mundo. Assim fazendo, colaboraremos na grande obra de salvação idealizada por Deus, seu Divino Espírito Santíssimo e seu amado Filho Jesus. Dentre as mais nobres virtudes de nosso Senhor Jesus, destaca-se a paz que reinou naquele momento de seu nascimento. Muito embora singelo e humilde, ali estava todo o esplendor da grandeza de Deus, seu amado Filho envolto em panos, adornado pela natureza e pela Virgem Maria e São José. A paz que os anjos puderam anunciar, exaltando e glorificando a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade, que amassem e praticassem o bem. A paz que Jesus demonstrou durante o seu ministério, levando alento, esperança, harmonia e serenidade aos sedentos deste mundo que o aceitarem. Esta mesma paz presenciamos nos ministérios da Santa Vorrosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Eram pessoas portadoras de serenidade, transmitiam essa virtude quando os cumprimentávamos ou estávamos próximos. Eram um conforto espiritual. Mesmo quando solucionavam os problemas ou enfrentavam as lutas, mesmo diante das adversidades da vida, sempre com mansidão, amor, misericórdia e perdão, transmitiam segurança e paz. O amor é outra virtude que Jesus veio trazer dos céus e realçou em suas obras, inclusive deixando-nos um novo mandamento: amarás a teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este mesmo amor vimos e comprovamos nas obras da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Aldo. Eram atitudes que buscavam sempre fazer o bem sem olhar a quem, e isso nos cativava e fazia estarmos cada vez mais próximos a eles, pois sentíamos amados e amparados em todos os momentos de nossa vida. A mesma união que Jesus tinha com o Pai, quando afirmou: quem vê a mim vê ao Pai, presenciamos na Santa Vorrosa e no Santo Irmão Aldo. Foram servos fiéis e leais à missão que receberam e transmitiram estes ensinamentos para que nós, seus filhos, também vivêssemos em união e harmonia, como vivem os santos e anjos na glória celestial. Relembramos quando a Santa Vorrosa e o profeta Santo Irmão Aldo estiveram entre nós fisicamente.
e se aproximava as festividades do Natal. Eles procuravam da melhor maneira receber todos os nossos irmãos, vindos de todos os lugares, para adorar a Jesus, a Maria Santíssima e ao nosso Deus. Foi tão bom conhecer e estar com eles, porque ambos repartiram a herança recebida de Jesus e nos fizeram entender e valorizarmos ainda mais a vinda de Jesus e o seu Natal. Sempre foram uma fonte de virtudes preciosas para iluminar o caminho daqueles que aceitassem Deus nosso Pai, o Senhor Jesus, estes servos e o reino dos céus. Por isso, o Natal de Jesus representa para nós, povo do Consolador, o grande poder de Deus entre nós. Reconhecemos e valorizamos o Natal de Jesus como a grande oportunidade que Deus continua a oferecer aos homens de boa vontade. Mas o Natal se aproxima. O que vamos oferecer a Jesus? Uma vida santificada, por mais simples e humilde que seja, mas que seja honrada e digna de obras de um Filho de Deus, sendo pessoas bem intencionadas, dispostas a fazer o bem, a levar a paz, o amor, a esperança e o perdão com o coração limpo. Seguir em passos firmes rumo aos céus pela fé, obediência e consagração. Enfim, estar com Jesus não somente neste dia de Natal, mas todos os dias de nossas vidas nesta terra, até merecermos habitar com Ele no reino dos céus para toda a eternidade. Vamos lutar sem esmorecer, sempre avante com Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo à nossa frente, para sermos vitoriosos. Que todos nossos irmãos tenham um Natal abençoado e iluminado pelo Autor e Senhor da vida, Jesus, nosso Salvador. Amém. Eis então, amados irmãos, uma mensagem muito linda e também muito importante para todos nós. Porque, amados irmãos, não tem como nós louvarmos ao nosso Deus e agradecê-lo pela vida que possuímos e ao nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos lembrarmos da pessoa da Santa Vô Rosa e da pessoa do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Se hoje, amados irmãos, nós temos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo destrinchado a todos nós, os seus mistérios sendo revelados, os seus desígnios, a sua vontade, e sabemos a maneira de proceder nesta terra para agradar a Deus e ao seu Divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus, e contarmos com a unção, o amparo de Mãe Maria Santíssima, é porque, amados irmãos, o amor de Jesus e Deus o Pai foi muito além da vinda do seu Filho Jesus. O amparo de Mãe Virgem Maria Santíssima sobre todos nós está muito além de nós somente nos lembrarmos que aquele menino nasceu numa humilde manjedoura, foi contemplado pelos 3 reis magos, ganhou aqueles presentes como uma forma de agradecerem a Deus pela vinda do Messias. O rei que era esperado em berço de ouro, mas veio na singeleza, veio na pureza, na humildade do Espírito Santo de Deus, para nos mostrar o valor de uma vida com Deus, que para sermos felizes, bem-aventurados e prósperos, não precisamos somente das riquezas deste mundo, mas precisamos principalmente de contar com as virtudes do menino Jesus para o nosso espírito, para o nosso coração, concedendo-nos, irmãos, sabedoria, discernimento, trazendo-nos, como está escrito aqui, Jesus, o seu amor, a união que existia no reino dos céus, a paz que estava com Ele, Ele nos deu. Para que, amados irmãos, para que nós desfrutássemos uma vida santa aqui nesta terra. Para que nós, amados irmãos, pudéssemos provar o valor de uma união com Deus no nosso cotidiano. E principalmente, pudéssemos, entre irmãos de fé, formando esta família sagrada que Jesus comprou, selou com o derramamento do seu sangue, nós nos respeitarmos principalmente. Jesus, ele disse: qual amigo que dá a sua vida em favor de outro?
Olha a comparação que Jesus fez conosco. Ele deu a sua vida, mas, irmãos, para continuarmos trilhando o caminho que Ele iniciou, seria preciso observarmos os seus conselhos, as suas orientações, para que, amados irmãos, nós não viéssemos a escorregar no meio do caminho, mas viéssemos a estar firmados na sua justiça, na sua verdade, na sua bondade, no seu amor, nas suas promessas que se cumpriram em nosso meio, na vida da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Hoje, irmãos, nós gozamos de vida no Espírito, porque a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo trouxeram a nós nosso Senhor Jesus. Gozamos de alegria no coração, porque Mãe Virgem Maria está conosco. E tudo isto é possível porque, amados irmãos, faz parte do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Primaz e Profeta Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Sem esses dois santos, amados irmãos, nós não conheceríamos Jesus como nós o conhecemos. Não receberíamos as suas bênçãos como nós temos recebido. E não viveríamos nesta paz, nesta harmonia espiritual, se não fosse pela vida e sacrifício da Santa Avó Rosa, pela vida, pelo ministério de paz, de amor, de perdão do nosso Primaz e Profeta Santo Irmão Aldo. Como ele mesmo disse: eu vim para salvar e não para condenar. A semelhança de Jesus, a semelhança da Santa Avó, que tudo fizeram, irmãos, para nos salvar, para nos santificar, para nos unir, para que nós pudéssemos ser prósperos na vida do Espírito e, consequentemente, termos a nossa vida material também abençoada abundantemente por Deus e seus santos. Porque, amados irmãos, a maior riqueza que nós temos na nossa vida é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a sua doutrina, é a sua disciplina. Possuímos o nosso conforto no nosso lar conforme as nossas condições. É maravilhoso, é esplendoroso. Todos nós queremos o conforto material. Mas, irmãos, vamos nos lembrar que o maior conforto que nós podemos desfrutar nesta vida, enquanto aqui estamos respirando, é o conforto espiritual. Não há algo maior e melhor do que isto na nossa vida. Isto eu digo sem medo de errar, e creio que muitos que me ouvem são prova do que eu estou falando, ao testemunharem, ao provarem a fé em nosso Senhor Jesus, na Santa Avó e em nosso Santo Irmão Aldo, que sempre prontos estão a nos atender. Então, amados irmãos, vamos ouvir o chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos viver no seu amor, vamos praticar a sua paz, vamos viver na sua união, para que, amados irmãos, esta paz maravilhosa que estamos sentindo, ela nos acompanhe eternamente. E aonde formos, por onde andarmos, possamos, ó amados, representar ao nosso Divino Mestre Jesus, ao Consolador, a Santa Avó Rosa e ao nosso Profeta e Primaz, Santo Irmão Aldo, que muito nos amam, quer a salvação de todos, quer abençoar a todos nós, porque eles, irmãos, têm virtudes para derramar à sua igreja, têm poder para manifestar em favor da Igreja Apostólica. Vamos em busca destas virtudes, irmãos, vamos em busca desta unção, vamos em busca deste santo manto, vamos aproveitar que temos este momento tão glorioso em nossa vida, de estarmos nos aproximando do dia natalício de Jesus, caminhando para o findar de um ano e um novo ano que irá vir. E vamos renovar, irmãos, os nossos votos de fidelidade a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo. Isso, irmãos, eu digo de um modo geral, todos nós da igreja, sem distinção, se tem ministério, se não tem, se é só membro ou não, mas todos nós, com um único desejo, com um único intuito, de sermos mais unidos, mais amigos e mais consagrados e santificados. Amém. Que as virtudes de nosso Divino Mestre Jesus estejam no coração, no espírito, acalentando a todos os irmãos hoje e sempre.